Começamos o Liberdade de Opinião desta segunda-feira e vamos direto conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Oi, Rita, boa tarde para você e boa semana para nós. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os telespectadores do Visão CNN. Vamos começar com o assunto mais importante do dia. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão eleger hoje os novos presidentes e a mesa diretora também. A gente vai acompanhar tudo aqui na CNN. E apesar da pandemia, a votação vai ser feita de forma presencial. Na Câmara, o voto será eletrônico e a sessão deve ter início às 7 horas da noite. No Senado, o voto vai ser por meio de cédulas colocadas em envelopes, com sessão prevista para começar por volta das 4 da tarde. Rita, qual que é a sua opinião sobre esse dia tão importante para o poder legislativo do país? E como é que essa mesa diretora de cada casa deve ser composta? As tão faladas independência e autonomia serão cumpridas de fato depois de tantas trocas de apoio que a gente acompanhou, inclusive, até o último momento? E vamos acompanhar durante toda a tarde, né, Roberto? Bom, o dia de hoje consagra a volta do Centrão ao comando do Congresso e um momento em que Jair Bolsonaro faz exatamente o que prometeu que nunca ia fazer. Ele se elegeu criticando o que chamava de velha política, dizia que jamais participaria do toma lá da cá para garantir apoio no Congresso, para se blindar de pedidos de impeachment, evitar investigações, tanto contra ele, contra os filhos. Então, hoje, na eleição do presidente da Câmara e do Senado, o toma lá da cá está rolando solto, é declarado e parece que está surtindo efeito, porque Arthur Lira se mostra como favorito ao cargo. Claro que esse tipo de composição entre os partidos para conseguir maioria no Congresso é algo buscado por todos os presidentes, alguns de forma mais hábil, outros com mais desgosto ali pelo preço cobrado por esse apoio, mas fato é que Jair Bolsonaro saiu para o jogo aberto, para o dando que se recebe, algo que ele jurou que nunca ia fazer. Isso incomodou principalmente o Rodrigo Maia, um dos principais desafetos e fiador da candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara. Baleia, que é o principal opositor de Arthur Lira, o candidato declaradamente preferido do presidente da República, E o que o governo tem feito para garantir que Lira seja escolhido pelos deputados? Abriu os cofres, prometeu 3 bilhões em emendas parlamentares, cargos, impostos importantes, até a recriação de ministérios. Bolsonaro disse que recriaria, depois desdisse, uma reforma ministerial, assim, para acomodar todos os partidos que estão embarcando na candidatura do Arthur Lira. O que vale a pena destacar? Está rolando o velho jogo da política e do Centrão. Esses partidos que já participaram da base de apoio de outros presidentes olharam ali para Arthur Lira, olharam para Baleia Rossi, analisaram em qual cenário poderiam lucrar mais. Parece terem escolhido Arthur Lira, pelo que a gente tem visto até aqui. Os interesses são políticos mesmo, muitos desses deputados que estão apoiando Lira querem se reeleger em 2022, obviamente, e podem carimbar essas verbas, que vão ser liberadas, mandar direto para os estados, e é tão simples quanto isso esse apoio. Esses deputados que estão embarcando na candidatura, que parece que pode vencer, de Arthur Lira, também estão de olho para conseguir postos de destaque dentro da Câmara, Além da presidência, estão em jogo 2 vice-presidências, 4 secretarias, papéis de destaque em comissões importantes, como a Comissão de Constituição e Justiça, sempre os holofotes estão nessa CCJ, e por aí vai. Então, no caso da eleição de Arthur Lira, é difícil acreditar em independência com tantas questões na mesa. Mesmo ele garantindo em todas as oportunidades, ali toda vez que tem um microfone ali, ele diz que o legislativo vai ser independente do executivo. Bom, além de não desengavetar nenhum pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, ele deve deixar, se vencer, obviamente, Arthur Lira, CPIs como a CPI das fake news caducarem, não vai deixar abrir CPI da saúde para investigar a péssima condução do Poder Executivo na pandemia, ou seja, ele vai estar completamente alinhado aos interesses de Jair Bolsonaro e muitas vezes de costas para a realidade do povo brasileiro, que precisa de muitas coisas, entre elas o auxílio emergencial, que pode até sair porque a situação econômica é muito grave e há mais consenso. Mas pautas que não são tão urgentes, talvez possam passar batidas em uma Câmara e também num Senado tão comprometidos com Bolsonaro. A gente precisa de vacinação em massa, não há plano de urgência, nem para se comprar mais vacinas. A gente tem uma pandemia que caminha, infelizmente, para 300 mil mortes. O Ministério da Saúde batendo cabeça até hoje na condução da pandemia, ou seja, será que essas pautas tão importantes vão ter espaço em uma Câmara comandada por Arthur Lira?
É o que a gente vai ver, né? E tem só mais um ponto que eu acho importante a gente destacar nesse cenário que está posto aí. Jair Bolsonaro, embora pareça que sairá fortalecido numa eventual eleição de Arthur Lira, ele vai estar cada dia mais fraco, porque se ele pagou caro por essa, abre aspas, harmonia com o Congresso, fecha aspas, ele pode ter que pagar ainda mais caro para manter essa tal dessa harmonia. Rita, outro ponto para a gente abordar, o DEM poderia fazer diferença na corrida à presidência da Câmara, mas decidiu não apoiar nenhum candidato. Há poucas horas da eleição, o partido declarou que vai ficar neutro e deixou os 31 democratas livres para votar com independência. A proposta de isenção partiu do presidente do partido, ACM Neto, e teve adesão de nomes fortes do Democratas, como o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e do senador José Agripino. Com a decisão, Rodrigo Maia disse à CNN que sua permanência no partido é insustentável e que deve sair logo depois da eleição, que acontece nesta segunda-feira. Rita, a decisão do DEM evidencia uma perda de capital político de Rodrigo Maia? Se a decisão de Maia for oficializada de fato, quais podem ser as consequências políticas dessa ação? Bom, Roberta, tudo está se encaminhando para a eleição de Lira, como a gente disse agora há pouco, e para a derrota de Baleia Rossi, que ainda é mais a derrota de Rodrigo Maia do que do próprio Baleia Rossi, né? Rodrigo Maia deixa a presidência da Câmara depois de 4 anos e meio e sai traído e abandonado pelo próprio partido na véspera da eleição, né? Porque quando o DEM desembarca na véspera da votação de uma candidatura que o Rodrigo Maia compôs, apoiou como sendo a de seu sucessor na Câmara, o tombo é grande, né? Tão grande que ele, irritado, disse para a CNN que pode até deixar o DEM, o Democratas. O que está se seguindo a isso é uma instabilidade, ensaiou-se até uma debandada, né? O PSDB também ensaiou desembarcar, agora voltou a apoiar o Baleia Rossi, né? Como a nossa analista Renata Agostini acabou de nos trazer há pouco, mas pode haver até outras desistências durante a tarde, né? De olharem para esse cenário e outros partidos desembarcarem. Bom, as consequências políticas dessa ação do DEM, né? E de humilhação de Rodrigo Maia estão postas, né? Podem ser sentidas quando a gente vai no Twitter e vê um tweet que o vice-presidente Hamilton Mourão, né, que adora se posicionar publicamente, a gente já falou sobre isso, postou umas 11 da manhã. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, como vice-presidente, afirmo que não há nenhuma motivação para a aceitação de um pedido de impeachment do nosso presidente da República. Você lê e fala, pedido de impeachment hoje, véspera, no dia da eleição, né? A gente puxa esse fio e vê que havia um boato ou um balão de ensaio, né, classifiquem como quiserem, de que Rodrigo Maia poderia desengavetar um dos dezenas de pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro ainda hoje, coisa que ele não fez durante meses, né? Tem dezenas de pedidos. Se ele assinasse algum desses pedidos de impeachment hoje, no dia da eleição, seria necessário constituir a comissão especial para analisar o processo, porque esse processo se tornaria irreversível, embora pudesse, obviamente, ser rejeitado pelo plenário da Câmara. Mas aí, nessa onda desse balão de ensaio, já um outro caminho também sendo discutido, sendo aventado, que se Rodrigo Maia fizesse isso, ele só poderia ter feito até ontem, porque hoje ele só pode convocar e presidir a sessão que vai eleger o novo presidente da Câmara. Então, toda essa discussão está posta. Agora, se Rodrigo Maia fizesse isso, seria vingança pura e simples, porque motivos para o impeachment, que são vários, não foram postos de ontem para hoje, né? Foram postos há meses. E ele sairia ainda mais derrotado desse processo. Bom a gente lembrar que o Rodrigo Maia comandou a Câmara nos últimos 4 anos e meio, barrou denúncias contra o ex-presidente Michel Temer, abafou pedidos de impeachment contra Temer, contra Bolsonaro, é responsável pela tramitação de alguns temas econômicos importantes, deixou de lado algumas pautas de costumes, né, que irritaram Jair Bolsonaro, mas que são importantes para ele manter a militância ali aquecida. E concedeu ali um inegável protagonismo ao legislativo enquanto ele foi presidente, né? A Câmara, ele conseguiu inclusive o apoio de partidos de esquerda na candidatura do Baleia Rossi, como o PT, e o que é um feito e tanto. Ele conseguiu ali colocar alguns partidos de esquerda nessa candidatura, mas ele foi traído pelo próprio partido, e isso é bem significativo. Ou seja, ele deixa o posto amargando uma de suas principais derrotas políticas, na minha opinião, nesses anos todos que ele teve em frente à Câmara dos Deputados.
Rita, mas com esse desembarque do DEM e também com o que vem se desenhando do próprio PSDB, o desenho já está completo em relação à eleição de hoje ou a gente ainda pode ter uma mudança, você acredita? Eu acho que tem muito tempo ainda, Roberto. Eu acho que essa negociação, como é presencial, está sendo feita ali nos detalhes, né? Então, eu acho que é muito cedo para a gente dizer que já está posto, que já está feito. Está se caminhando para essa eleição do Arthur Lira, a gente vê isso pelo próprio desembarque do DEM, né? Quando o DEM desembarca, libera ali os seus deputados para fazerem sua escolha, tá posta a escolha do Centrão, né? O Centrão olhou ali e decidiu que é mais lucrativo para eles, politicamente, obviamente, embarcar na candidatura de Arthur Lira. Eu acho que muita coisa pode acontecer, mas esse cenário tá se desenhando, Roberta. Bom, vamos mudar de assunto agora então. Os professores da rede pública do Rio decidiram fazer uma greve contra o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais e municipais. A categoria pede que os profissionais da educação façam parte do grupo prioritário e sejam vacinados contra a Covid-19. O calendário da rede municipal prevê volta às aulas no dia 24 de fevereiro. Na rede estadual, retorno está marcado para o dia 1º de março. Rita, como é que você avalia a postura dos professores do Rio de Janeiro? Eles vão conseguir segurar a volta das aulas presenciais? Enquanto os professores não estiverem vacinados de fato, as aulas presenciais não devem voltar? E essa postura pode ainda influenciar profissionais da educação de outras regiões do país também? São várias perguntas em uma só, hein? E esse tema é recorrente, né, Roberta? A gente encerrou a semana passada falando exatamente sobre isso, né? Quando a Justiça de São Paulo suspendeu o retorno das aulas presenciais no estado, depois essa liminar caiu. Eu acho que a discussão é a mesma. A gente tem observado um recrudescimento da pandemia, um aumento no número de mortes, essas novas cepas circulando, a ciência se debruçando, né, sobre a possibilidade delas serem mais contagiosas, até mais mortais. Então, voltar às aulas presencialmente agora é ter de lidar com essa realidade, com esse medo e com esse risco. Então, essa questão dos professores, o receio deles, eu considero legítimo e querer ser vacinado também. Eu acho temerário quando a gente usa o argumento de que todas as outras categorias estão se arriscando, todo mundo pegando ônibus, como se assim tivesse liberado. Está todo mundo se arriscando, então os educadores também tivessem que fazer isso, né? Todos estão pegando ônibus, então eles têm que sair de casa, engrossar esse caldo também e lotar mais o transporte público. Greve é direito, é bom a gente lembrar, então essa discussão vai acabar na justiça, como várias outras questões relacionadas à pandemia, a gente sabe. Não dá para saber se os professores vão conseguir segurar a volta às aulas presenciais, porque ainda tem tempo, né? 24 de fevereiro, depois 1º de março. Agora vamos falar das crianças, né? Não é um assunto simples, não tem só um lado. Elas estão sofrendo demais, as do Rio, as de São Paulo, as do Brasil inteiro, estão com a aprendizagem comprometida, a saúde mental abalada, estão sem assistência, sem cuidados de qualidade, já que perderam a escola, né, que também muitas vezes é o único lugar que garante acesso à alimentação, a cuidados, a um segundo olhar, muitas vezes um olhar de quem cuida de criança, né, elas estão ficando às vezes com vizinhos, com pessoas ali onde elas estão se acumulando. Então, às vezes, o olhar do professor é importante para saber se essa criança está bem, e faz um ano que esses professores não veem essas crianças. Então, criminalizar os professores, dizer que eles têm que se arriscar porque todo mundo está se arriscando, eu acho muito reducionista, sabe? Não há culpados, as crianças não são culpadas, os professores não são culpados por buscar os seus direitos. O que eu quero destacar é o papel do governo federal nessa pandemia. Não apoiou medidas de isolamento, não apoiou fechamentos mais rigorosos, deixou que tudo abrisse, não colocou discussão como a educação como primeiro plano, não comprou vacinas. Eu sinto muito pelas crianças sem escola, pelas famílias sem apoio, pelos professores que têm de entrar em greve para serem olhados ou para serem considerados. Então, eu acho muito complicado. Eu acho que a gente vai discutir isso, Roberta, muitas vezes ainda, porque eu vejo nesse cenário de falta de vacinas, muitos professores fazendo isso que os professores do Rio de Janeiro estão fazendo agora, né, com essa questão da greve, e os de São Paulo também, quando entraram na justiça para tentar impedir essa volta às aulas, Roberta. Sim, é um tema bem complexo, né, Rita? Agora, só queria abordar com você sobre o problema da educação ser bem mais profundo, antigo e agora ganhando esse novo desenho com a pandemia. E se a gente olhar para as escolas públicas, os professores também fazem essa reivindicação pela falta de estrutura mesmo para conseguir fazer essa volta às aulas de uma forma mais segura. Nesse sentido, qual seria uma possível solução? Qual é o debate que eles têm que chegar
com o governo, com os pais, para conseguirem fazer uma volta de uma forma em que se sintam mais seguros de fato? Eu acho que a gente teve 11 meses para ter essa discussão e essa discussão só está sendo posta agora, né? A gente sabe que escolas públicas, tanto de São Paulo quanto do Rio, de outros estados, muitas vezes têm problemas de infraestrutura. Salas de aula muito fechadas, não tem pátio. Muitas reformas já poderiam ter sido feitas nessas escolas públicas, né? Então agora, você achar que álcool gel e máscara vai resolver o problema da pandemia, não vai. Se essas crianças ficarem confinadas em salas de aula, em salas apertadas, né? Não vai ter álcool gel que resolva. Então, eu acho que essa era uma discussão de 11 meses atrás. Uma discussão que não foi feita, né? Essas obras não foram feitas. A gente sabe que muitas vezes a escola pública não tem nem sabonete no banheiro. Como é que vai dar conta dessas crianças poderem lavar as mãos na pandemia, né? As escolas particulares, por motivos óbvios, né? Óbvios de serem pagas, de terem mais ali financiamento, mais dinheiro em caixa, conseguiram fazer essa volta, o que não faz com que essa volta também não seja desafiadora, né? Então, eu acho muito lastimável que 11 meses depois a gente esteja fazendo uma discussão que já devia ter sido colocada na mesa no começo da pandemia, se a educação fosse realmente prioridade. Roberta. Certo, Rita. Boa segunda-feira para você. Até amanhã. Até amanhã.